tá com negociação, tá? Se quiser botar ali, fechou, pode botar que fechou. Ah, fechou então? Fechou. Então olha aí, ó. A data, tá? Só data, tipo assim, ó, tal data aqui, mas tá fechado o negócio. Então, ó, Flávio Prado trazendo a informação, a gente não tem ainda essa confirmação aí nos sites, e o Flávio Prado confirmando o acerto do Arthur com o Palmeiras. Então, 8 milhões de euros, tá? Já deixa aí, já tem informação aqui no Bate-Pronto, 8 milhões de euros com 1 milhão de euros ainda por bônus de metas atingidas. E mesmo que essas metas não sejam atingidas, o Palmeiras vai ter que pagar esse 1 milhão de euros no futuro para o Red Bull Bragantino. E após o amistoso, né, contra o Cruzeiro, na noite dessa quarta, de ontem, o Pedro Caixinha, o técnico do Bragantino, disse que o Arthur ficou balançado a partir da procura do Palmeiras e reclamou dos contatos feitos ao atacante nas últimas semanas. Olha aí o que diz o Pedro Caixinha. Ele fala: pessoas do Palmeiras contataram o Arthur. Eu tenho tido aqui situações, ainda agora estou para ter. Não vou falar, obviamente, delas, porque não estão concretizadas. Mas eu não peguei o telefone para falar diretamente com o jogador, que não é do meu clube. Eu não faço isso, e muito menos a fazê-lo em um momento em que eu possa enfrentar esse clube em uma determinada final. E isso aconteceu. Quando isso aconteceu, obviamente, o estado emocional do jogador, querendo fazer e ainda hoje querendo fazer, as coisas não saem. Por que não é o Arthur que você viu nas primeiras rodadas do Paulista? Não é o Arthur que você conhece, porque emocionalmente estava perturbado. Então é o Caixinha reclamando aí, né, desse contato do Palmeiras e deixando claro que o próprio Arthur Vanderlei Nogueira já tá louco para ir embora. Ele quer ir pro Palmeiras, ele quer ir pro time que disputa título, ele quer ir pro time onde ele sabe que ele vai ser mais valorizado, se ele ainda tem esse sonho de ir pra Europa. Um abração, Asmar, Mauro, Bruno, Flávio e você que nos acompanha. Eu queria só dizer o seguinte, que essa não é uma notícia nova, né? Que ele vai estar para sair do Bragantino. Isso se arrasta já há algum tempo, né? Eu até concordo que ele caiu de produção nos últimos tempos e acho que isso influi mesmo. O cara ficar pensando em investir uma nova camisa. Nós mesmos falamos aqui, quando a coisa não está muito definida, dizendo, poxa, com todo respeito, ele recebe em dia no Bragantino, está bem empregado, lá não tem confusão, essa coisa toda, mas surge uma proposta do Palmeiras, nessa altura do campeonato, com 25, 26 anos, boa para ele. Se não tem nada para ir para o exterior, é muito provável que ele está torcendo e, se depender dele, negócio fechado. Nós falamos isso aqui várias vezes, parece que todo mundo concordava com isso. Então, o Flávio até deu a programas passados aqui que o Red Bull nem se importou que ele, pelo menos, conversasse com o Palmeiras para acertar valores salariais. Porque virou um desamor, né? Ele era o responsável, ele era o símbolo do... O Red Bull faz um trabalho, a Red Bull, de modo geral, de ligação com a comunidade. Isso. Então o clube, ele banca algumas festas da cidade, criou um bar temático, uma série de coisas. E o Arthur era o símbolo desse tudo. Ele era a cara da Red Bull nesse projeto. Quando a Red Bull quando perde o Campeonato Paulista, do jeito que perdeu, perde a taça, a Copa do Brasil, começou a gerar um desamor, peraí, também só perde. Aí ele também já começou a não ser tão querido assim, você sabe como é que isso funciona. E aí também ele perdeu um pouco daquele embalo e aí... E aí esfriou a relação. Porque teve uma proposta do Qatar há pouco tempo atrás que ele não quis ir. É isso aí. Então, é essa a história. Então, e aí vai cuidar da vida dele. Então, o Bragantino em nenhum momento mostrou incômodo por esse interesse do Palmeiras e das tratativas aí, por enquanto, eram de corredores e tal, de telefonemas. Então, o Bragantino não se manifestou. Agora surge essa declaração do professor Caixinha, claramente incomodado. Mas ele tem uma outra visão, tem a visão do técnico, do cara o jogador que fica no banco, que ele treina todo dia, tem recebido conversas ou telefonemas ou propostas para sair e vai embora mesmo, né? Então, ele precisa se sentir incomodado e vai perder um jogador importante, não vai perder vai perder o Nogueirinha, vai perder o Arthur.
mas mesmo nessa declaração que o Osmar leu, ele já diz que vai sair, siga a vida, em outras palavras, claro, e que vamos atrás de outro, que vai fazer um novo ciclo aqui. É isso que ele fala, né? Mas como treinador, eu acho até tudo normal o que ele falou, ele mostrou incômodo. Qualquer Ele tem o treinador. direito de ficar puto. É lógico. Tem o jogador dele, o jogador não tá rendendo inspirado porque tem uma proposta. Ele considera que a cabeça do cara mexeu e ele entendeu que a parte emocional é que fez que ele perdesse, digamos, eficiência nesses últimos tempos. Vai passar, é muito provável que o Bragantino contrate um outro jogador razoável, bom, eles têm um dinheiro bom também, não rasga cheque, não rasga dinheiro, mas de qualquer maneira tem condições, está bem administrado para trazer um jogador para seguir a vida por lá. E o Arthur, eu acho que volta melhor do que saiu. Então, além do quesito experiência, mas volta melhor do que saiu. Independente do fato dos últimos tempos não ter agradado muito, mas volta melhor do que saiu. Acho que é um negócio legal para o Palmeiras, bom para ele, bom para o Bragantino. E o professor Abel deve ter dado uma forçadinha boa nos últimos tempos, que é o jogador que ele precisa para ter no grupo, para alternativas táticas que ele pretende colocar nessa nova temporada. Asmar. E a gente tá falando, né, Bruno, da final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras já é muito favorito. E quando a gente fala num ataque, que pode ter aí Veiga, Arthur, Dudu e Rony, sendo que ainda tem o Endrick, sendo que ainda tem o Giovani, a gente fala de um Palmeiras, como disse o Mauro, tava faltando alguém de peso. Agora, esse ataque, a gente fala do elenco, do Flamengo, inclusive, que tem muita substituição. Eu acho que agora na parte ofensiva fica até mais forte que o Flamengo. Porque você tem esses 4 titulares. Rafael Veiga, Arthur, de elenco, não digo de nome, está do time titular, não. Mas eu digo de elenco. Você tem Veiga, Rony, Dudu e Arthur. Com Endrick e Giovani no banco. É bom elenco, sim. E o Arthur, a princípio, ele vem para ser titular numa vaga que ficou aberta, né? Você montou um ataque aí e 3 são titulares mesmo, sempre, o Veiga, o Rony e o Dudu. Essa 4ª vaga, que na teoria o Arthur vai ocupar, aí eu imagino que seria o Arthur jogando mais pelo lado direito, o Dudu pela esquerda, o Rony centralizado e o Veiga mais atrás. Essa 4ª vaga, ela ficou aberta durante o Campeonato Paulista, né? O Endrick teve uma sequência, depois saiu do time, Giovani teve oportunidades, aí contra o São Bernardo o Abel colocou o Bruno Tabata, fez um bom jogo, contra o Ituano ele machucou, entrou o Breno Lopes logo no início, alguns falam que até o Mike pode jogar por ali, o Mike que já jogou numa função aberta na direita na reta final do Campeonato Brasileiro. Então o Arthur vem para preencher um espaço ali que o Palmeiras busca, esse 4º homem aí no setor ofensivo, ele atuando pelo lado direito, que é onde ele joga bem. O Arthur é um jogador já de 25 anos e que fez 4 brasileiros de Série A, jogando bem. Fez um pelo Bahia em 2019 e os últimos 3 pelo Bragantino. Então é um jogador consolidado, assim, nesse mercado de Série A de brasileiro e jogou Libertadores pelo Bragantino também, jogou Sul-Americana, chegou na final. Então é um jogador consolidado, assim, para disputar as principais competições do país e do continente. Então é um reforço que vem para jogar. Ele tem 25, é um investimento que o Palmeiras faz alto, então com certeza será um contrato longo. Então não é um jogador que eu imagino que o Palmeiras esteja pensando em ter lucro com ele. Ele pensa em usar o jogador para o time, para dar lucro técnico em campo, ajudar o Palmeiras a conquistar títulos. E isso tem sido cada vez mais comum, principalmente no Palmeiras e no Flamengo, que tem mais dinheiro, que contratam jogadores que não necessariamente vão para o exterior, né? O Flamengo tem vários desses, o Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro, que chegou a jogar nos Emirados Árabes e voltou, o Gabigol, que foi cedo para a Europa lá do Santos, mas quando veio para o Flamengo, veio e fica, e está aí no Flamengo e deve permanecer. O próprio Pedro já foi embora para a Europa, voltou e também deve ficar no Flamengo por bastante tempo, já está há um bom tempo no Flamengo. Então o Palmeiras e o Flamengo, eles contratam, hoje eles têm a capacidade financeira de contratar sem pensar no lucro financeiro lá na frente. Se acontecer uma venda do Arthur, ok, mas já não é uma coisa provável, né? Imaginando que o cara com 25, que ele fique pelo menos 3 anos no Palmeiras,
Com 28 já é uma coisa improvável. O Scarpa saiu em fim de contrato, uma situação diferente, não foi uma venda. Então, eu acho isso interessante. Acho que você tem que contratar, se você pode, também, assim, vou contratar para o cara ajudar o meu time a ganhar jogo, a ganhar título. Não necessariamente pensando numa venda para o exterior. Se acontecer, ok. Mas não, acho que nem é o caso. Pela idade do jogador, é um cara que o Palmeiras aposta que vai ajudá-lo dentro de campo. Não pensa necessariamente numa venda futura. Agora, Flávio, o Vanderlei, né? A gente leu aqui o Pedro Caixinha falando da queda de desempenho do Arthur. E realmente, se a gente for ver os números do Arthur, 2020, 47 jogos, mas aí ele estava chegando. 4 gols e 8 assistências. Números modestos. 2021, 58 jogos, 21 gols e 15 assistências. 2022, 49 jogos, 10 gols e 10 assistências. Também muito bom. Agora, 2021 foi fora de série. 2023, 16 jogos, 3 gols e 1 assistência. Você vê que realmente o Arthur caiu de rendimento. Mas também tem aquilo, será que é só por causa da sondagem do Palmeiras? Ou também pode ter uma preocupação, será que não é o mesmo Arthur de 2021? Não, né? É um jogador regular o Arthur. Pelo que eu sei, a sondagem do Palmeiras começou depois dessa história do desamor aí. Foi depois que o Bragantino começou a fazer água e tal. Porque até o começo do ano, quando veio a proposta do Qatar, não tinha nada no Palmeiras. Ele simplesmente ia ficar lá, ia seguir a vida dele. A ideia dele era jogar na Europa e tal. Quando houve essa história do desamor, que foi agora, coisa de um mês e pouco, é que aí ele entrou no mercado. Tem uma conta que está faltando ser feita. O Palmeiras vai gastar mais ou menos 50 milhões no Arthur, né? 9 milhões de euros. Esse deve ser o total do negócio, com divisões, estava 9 milhões de euros. Então vamos fazer o cálculo aí, Vanderlei, você que é milionário. 9 milhões, 9... Deve dar uns 52 milhões de reais, vai. Só que o Palmeiras vendeu esse jogador para o Bragantino por 4 milhões de euros. O Palmeiras recebeu esse dinheiro. Então, se a gente fizer o desconto, ele está pagando 5 e não 9. Né? Porque ele já recebeu esse dinheiro. Por esse valor, eu acho que não dá para discutir o Arthur. Então, ele pega um jogador que era jovem, pega agora de volta um jogador que tem até passagem por seleção brasileira, muito rápida, pelo menos convocação eu tenho certeza que ele teve. Teve convocação, né? Então, o cara era um jovem, promissor, poderia dar certo, poderia não dar. O Palmeiras recebeu por ele 4 milhões de euros e agora traz de volta um jogador até com passagem por seleção. Acho que foi um negócio bom para todo mundo. Então não é que o Palmeiras pagou 9. Ele pagou a diferença do que ele já recebeu. Ele já recebeu o dinheiro desse jogador. Então acho que foi bom para todo mundo. Ficou legal para todo mundo. E o Arthur, eu acho que vai ser muito útil pro Palmeiras. E aí motiva também o cara de novo, né? Começou ficar de saco cheio também e tal. Não conseguiu ganhar nada lá. Então o cara também vai cuidar da vida dele. E o Bragantino vai contratar outro jogador. Tem até um jogador uruguaio aí que eles estão já em cima. Um garotinho aí para essa posição. Vamos ver se vai rolar, se vai dar certo. É jogador para ser titular absoluto do Palmeiras? Eu acho que sim. Ou pelo menos está sempre no time titular. É muito próximo disso. Mas aquele posicionamento que o Bruno falou, acho que é ele. Ele entra para jogar. Ele é bom jogador. Ele é muito tranquilo, né? O cara joga pelo lado, entra pelo meio, bate um gol. Acho que vai deixar o Palmeiras mais redondinho ainda. Antes da gente falar dessa final, né, do Campeonato Paulista, Mauro e Bruno, o Arthur é mais jogador que o Scarpa? Eu fiquei nessa dúvida, porque o Scarpa foi um dos destaques do Palmeiras no ano passado. Para mim, não. Não, né? Não, para mim, não. A característica é outra, mas acho que o Scarpa já foi um jogador que muito subaproveitado por alguns anos no Palmeiras, muito em função até de um modelo de jogo que era de muita ligação direta. Bola parada. Com outros técnicos. A bola parada até ele é importante, mas ele não jogava. Custou ser escalado, até pelo próprio técnico atual, Abel, na posição dele no meio campo. Eu sempre achei isso meio estranho, porque o Scarpa sempre foi líder de assistência de Campeonato Brasileiro, um dos líderes desde os tempos do Fluminense. O Henrique Dourado se beneficiou disso, o Richarlison se beneficiou disso. Caras que jogaram com ele no Fluminense se deram bem, porque ele é um cara que coloca os colegas em condições de marcar. O Palmeiras custou aproveitar isso e houve um período longo aí com outros técnicos que havia muita ligação direta, muita bola longa, ela não passava tanto no meio campo. E isso, evidentemente, fazia com que ele não pudesse se destacar, mostrar todo o seu futebol. O modelo do jogo não combinava muito com o Gustavo Scarpa. E agora, no último ano, ele conseguiu atingir seu melhor momento. O Arthur, acho que é um jogador que ele vai ter que se provar no Palmeiras, né? O Scarpa se consagrou no clube.
Agora, também é muito difícil você perder um jogador que foi o melhor do último campeonato e encontrar um outro que seja tão bom quanto, a não ser que você faça aí uma contratação de muito impacto, né? Um jogador que, de repente, vai ter que vir até do exterior, um cara muito bom, um cara muito acima da média. Eu acho que o Arthur não é, pelos hoje, ainda não é isso tudo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.